Pensa só, novembro de 2023. A empresa de inteligência artificial mais importante do planeta, por um fio de se autodestruir. Mas o inimigo não era uma IA que ficou maluca ou um código que deu errado. Não, era algo bem mais familiar, bem mais humano. Essa é a história da guerra civil da OpenAI. Pois é, quando a gente fala dos perigos da inteligência artificial, o que vem na cabeça? Aqueles cenários de filme, né? Máquinas super inteligentes, robôs dominando o mundo. Mas a realidade, a realidade se mostrou bem diferente. E aí que tá o pulo do gato dessa história toda. A crise na OpenAI simplesmente escancarou que o risco mais imediato não é uma falha na programação, e sim o ego, a sede por poder e a ambição das pessoas que controlam essa programação. Ok, vamos entender isso. Porque no centro desse furacão, a gente tinha duas filosofias totalmente opostas. Era uma verdadeira batalha pela alma da empresa. De um lado, a segurança. Do outro, a velocidade. De um lado, a gente tem o Ilya Sutskever, o cérebro, o gênio por trás de muita coisa, o cara que era o guardião ético. Do outro, Sam Altman, o CEOzão carismático, a cara do Vale do Silício, com aquele mantra de crescer ou morrer. Para o Ilya, a missão era proteger a humanidade. Para o Sam, era dominar o mercado. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o pavor do Sutskever. Ele via a própria criação acelerando sem freio, movida muito mais pela grana e pela pressa do que pela responsabilidade de construir algo seguro para todo mundo. Então o Sutskever sentiu que a coisa estava saindo do trilho ético, que ele estava perdendo o controle, e decidiu que era hora de uma atitude drástica. E o jeito que ele fez isso transformou uma briga de escritório numa verdadeira operação secreta. E aqui a história vira um filme de espionagem, sério. E olha, isso não é boato não, viu? Investigações posteriores confirmaram que existiu mesmo um dossiê de 52 páginas onde o Sutskever detalhava o que ele chamava de padrões de desonestidade do Altman. Para entregar essa bomba ao conselho, sem deixar rastro, ele usou um e-mail que se apagava sozinho. Foi o estopim do golpe. E aí, o impensável acontece. Naquele 17 de novembro, a notícia explode no mundo da tecnologia. Sam Altman, o rosto da revolução da IA, demitido. Ninguém entendeu nada. O caos foi instantâneo. Só que tinha um detalhe gigantesco que o Sutskever e o conselho não levaram em conta: a lealdade dos funcionários. E a reação deles não foi de aceitação, foi de revolta total. Agora, olha bem para esse número. Sério, não estamos falando de 10, 20 pessoas. Foram mais de 700 dos 770 funcionários. É a empresa inteira praticamente dizendo: se ele sair, a gente sai junto. Isso não era um protesto, era um motim. O ultimato deles foi na lata, numa carta aberta que fez o setor inteiro tremer. Era simples e direto. Ou o conselho cai e o Sam volta, ou a gente vai embora. Checkmate. O conselho não tinha para onde correr. E isso, gente, escancara uma verdade sobre o nosso tempo. O bem mais valioso de uma empresa de tecnologia não é o prédio, não são as patentes, são os cérebros, são as pessoas que criam. E nesse episódio o talento mostrou quem realmente manda no jogo. E o final dessa guerra relâmpago foi tão rápido e maluco quanto o começo. O resultado simplesmente redesenhou quem era quem dentro da OpenAI. Pensa bem, em menos de uma semana a crise acabou. E o Altman não só voltou, ele voltou com tudo, com o conselho de administração novinho em folha e totalmente alinhado com ele. A rebelião tinha vencido. E o Ilya Sutskever? Bom, ele foi o grande derrotado dessa história toda. Ele até chegou a dizer publicamente que se arrependia, mas aí já era tarde. Meses depois, ele saiu de fininho da empresa que ele mesmo ajudou a fundar. Mas o mais interessante é o que vem depois para ele. Sutskever funda uma nova empresa, a Superinteligência Segura. E a missão dela? Pesquisa pura, sem política, sem drama. É basicamente a declaração final dele, uma crítica bem direta ao que ele achava que a OpenAI tinha virado. Tá, mas e daí? Por que essa treta de escritório importa tanto para todo mundo? Porque ela é uma janela para o futuro. Ela mostra quais são os verdadeiros desafios que a gente vai enfrentar na era da inteligência artificial. O que a crise da OpenAI mostrou na prática é que os verdadeiros riscos da IA não estão no código. Eles são, bem, humanos. É o ego, a briga por poder, o choque de visões de mundo e aquela perigosa ilusão de que a gente consegue controlar uma coisa tão poderosa.
Então, pode esquecer um pouco aqueles cenários de exterminador do futuro, pelo menos por enquanto. A verdadeira batalha que está se desenhando não é da gente contra as máquinas. O ponto é esse. A luta vai ser entre nós, entre diferentes grupos de pessoas com interesses e visões de mundo completamente diferentes, brigando para ver quem aperta os botões do algoritmo mais poderoso que a humanidade já construiu. E isso tudo nos joga de volta para a pergunta que talvez seja a mais crucial de todas. Essa história da OpenAI não deu a resposta, mas deixou bem claro que a gente precisa encontrar uma e rápido. Afinal, quem deveria ter esse poder?